E aí pessoal, tudo bem? Vou falar com vocês hoje sobre uma das coisas mais tensas do Excel, que é a estrutura das planilhas. Gente, eu vejo cada planilha por aí que vocês não têm ideia. Então, a gente tem que pensar quando a gente for montar uma planilha, para a gente não virar escravo dessa planilha. Se você passa muito tempo trabalhando aquela planilha, você é um escravo dela. E a gente tem que entender que é a planilha que tem que trabalhar para a gente. E tudo isso resolve-se lá no começo de tudo, quando a gente montou aquela planilha. As pessoas têm uma mania de montar um relatório e preencher aquele relatório. E elas ficam escravas daquela tela, porque aquela tela é a tela que ela quer que a pessoa receba a informação. Mas não necessariamente precisa ser ali. Então às vezes se perde muito tempo já querendo trabalhar no output da planilha, no final, no resultado dela. E não é por aí, a gente tem que pensar como um banco de dados funciona. O banco de dados funciona de maneira estruturada, as tabelas bem separadinhas, as colunas, os campos bem separadinhos. E aí o pessoal me fala assim, mas eu vou juntar todas as informações num lugar só? Sim, a gente consegue extrair essas informações de outras maneiras e montar os relatórios dinâmicos com 1, 2 cliques e a gente consegue resolver tudo. E isso é muito simples. E o segredo então está na estrutura. Vou mostrar para vocês agora algumas telas do que fazer e o que não fazer. Vamos acompanhar aí, pessoal. Pessoal, vamos lá então. Quanto à estrutura da planilha, eu vejo que é algo que o pessoal sempre peca, é algo que eu vejo cada planilha que vocês não têm ideia por aí, viu? E é algo que começa sempre lá atrás. Por exemplo, como você montar a sua planilha? Geralmente as pessoas pensam assim, eu preciso de um relatório que me mostre as vendas por vendedor, ou por produto, ou por período, e eu já monto esse relatório do jeito que eu preciso. Então, pessoal, não é bem assim que a gente tem que pensar. A gente tem que estruturar de uma maneira mais correta, tá? Então, assim, a gente nunca deve separar planilhas por períodos, assim, janeiro, fevereiro, março, abril, ou por dias. 1º de janeiro de 98, 2 de janeiro de 98 e aí vai até hoje. Existem planilhas que têm milhares de datas. Por quê? Aí o que acontece? Você chega e fala para a pessoa, você tem uma planilha para cada dia, e aí você chega e fala, como é que foi o primeiro semestre? E aí você tem que ficar somando dia a dia dessa planilha. Beleza, como é que foi a segunda quinzena de outubro de 2016? Pronto, lá vai você de novo procurar as planilhas de cada data para poder separar. Isso é horrível. Você perde muito tempo e às vezes você não consegue responder isso de maneira fácil. Outra coisa que o pessoal faz também, separar as planilhas por pessoas, cargos, produtos ou pessoas e meses. Então, lá, uma planilha para cada vendedor, uma planilha para cada vendedor por mês, né? Então, eu vejo muito isso também. Não precisa fazer isso. Isso não é legal, tá? Você vai se perder. Porque se você chegar e falar como é que foi a primeira quinzena, aí é pior ainda, porque você tem por vendedor. Aí você tem que ficar somando a primeira quinzena de cada um aqui. E aí é onde você perde muito tempo só para levantar informações. Qual que é a maneira correta? Separar as informações, agrupar as informações por tipo, né? Vamos falar tipo. É contas a pagar? Beleza. É contas a receber? Beleza. É planilha de vendedores, de vendas, notas fiscais? Beleza. Então você vai lá e separa dessa maneira. Mas eu vou jogar todas as informações de todos os meses, de todos os vendedores, de todos os produtos numa tabela só? Sim. É assim que um banco de dados trabalha. A gente tem que pensar dessa maneira. Lá no banco de dados, ele fica guardado, armazenado, tudo em formato de colunas, né? E aí é assim que a gente tem que trabalhar. Então aqui é só um exemplo de planilhas que a gente tem aqui embaixo, né? De como não fazer. E aqui no finalzinho eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui é uma planilha, né, de um modo errado, um relatório de vendas, onde você vai lançando. Aqui está separado por mês, por vendedor. Então as vendas do Zé aqui de janeiro estão aqui. Aqui do outro lado, as vendas do Zé de fevereiro estão aqui também. E aqui na terceira planilha, as vendas do Zé de março estão lançadas aqui.
Bom, a gente tem 3 planilhas e aí se eu chegar para vocês e falar como é que foi a primeira quinzena, aí você tem que vir aqui separar como é que foi um mês comparado com o outro. A gente tem que ficar fazendo resuminhos, tem que ficar somando, ou criar uma planilha auxiliar. Então, pessoal, isso não é a melhor maneira. E outra, que eu estou falando de um vendedor só, mas se ele tivesse 10 vendedores, eu iria ter 10 planilhas para cada vendedor de janeiro, 10 planilhas para cada vendedor de fevereiro, e isso é muito comum no dia a dia. Por isso que a gente vê pessoas trabalhando nas planilhas o dia inteiro, fica naquela planilha, aquela planilha é a vida dela, né? Então isso não é muito legal não. Qual que é a maneira correta? Vamos pensar no seguinte, ao invés de eu ter uma planilha com o mês e uma planilha com o vendedor aqui, eu posso manter a mesma estrutura que eu tenho aqui, tá? E aqui eu adicionei 2 colunas, uma do mês e a outra do vendedor. A do mês eu nem precisaria ter colocado porque eu já tenho data aqui, eu posso usar essa informação. Mas para manter o padrão que eu tinha lá, para mostrar para vocês que dá certo, eu colei a informação aqui. E aqui, pessoal, eu coloquei outros vendedores. Então eu tenho o Zé de janeiro, fevereiro e março, eu tenho o João de janeiro, fevereiro e março, e eu tenho a Maria de janeiro, fevereiro e março também. Tá? Eu poderia ter todos os vendedores do ano inteiro aqui, todas as notas fiscais, venda por venda, sem problema nenhum. Ah, mas vai ficar essa bagunça aqui? Bom, eu tenho N maneiras de mostrar essa informação de alguma maneira clara. Aqui do lado eu estou exemplificando através de tabela dinâmica, tá? Então, criei uma tabela dinâmica aqui que a gente vai aprender no canal a fazer a tabela dinâmica e a usar ela da maneira correta, porque a tabela dinâmica também ela é bem perigosa, tá? Então uma delas que eu estou demonstrando aqui é via tabela dinâmica. E da tabela dinâmica, um gráfico simples. Esse aqui é um gráfico de colunas simples que o próprio Excel está padrão do Excel. Só dei uma mexidinha aqui. E aqui do lado eu estou usando segmentação de dados, que a gente vai aprender também. E olha que interessante. Eu tenho uma linha do tempo aqui também. Então olha só, eu consigo fazer com que essa planilha ela fique de maneira bem dinâmica. Ah, eu quero ver só as vendas de janeiro. Clico aqui em janeiro, só janeiro. Ah, quero ver só fevereiro. Ah, quero ver só março. Quero ver só fevereiro e março. Seguro o Ctrl aqui e eu tenho as informações. Ah, quero ver só janeiro da Maria. Janeiro da Maria e do Zé. Opa, agora sim. Então, eu posso colocar os filtros da maneira que eu quiser usar nessa segmentação de dados. E eu posso usar aqui também na linha do tempo, né? Quero só de janeiro, só de fevereiro. Aqui eu também tenho uma linha do tempo, que aqui é da coluna da data, né? Dia a dia mesmo. Então aqui eu posso usar um simples gráfico vinculado à tabela dinâmica, né? Um gráfico dinâmico, com uma segmentação de dados aqui por vendedor. Então aqui fica muito mais fácil, muito melhor do que aquele relatório que a gente fica mostrando ali, cheio de informações e que não diz nada. Ah, mas se eu quiser ver as informações aqui na minha tabela dinâmica, eu posso incluir então as informações do jeito que eu quiser, né? E aí então, opa, aqui eu escolhi de uma maneira que não apareceu nada. Mas então a gente fica com a planilha de maneira bem automática. Então, pessoal, sempre que a gente for pensar na nossa planilha, a gente tem que começar a estruturar a nossa tabela. Sempre pensar em colunas, datas. Ah, mas a pessoa vai lançar janeiro, fevereiro aqui, um embaixo do outro? Vai. Se você vai copiar isso de outra planilha, de algum sistema, não tem problema, tá? Segue esse padrão, porque depois fica muito mais fácil a gente trabalhar com a informação, tá? Então, com a planilha bem estruturadinha, com apenas poucos cliques, a gente consegue já ter informações do jeito que a gente quiser, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante, analisem suas planilhas e qualquer dúvida, inscreva no nosso canal, comente, mande suas dúvidas, sugestões, críticas, suas perguntas também. Todas serão muito bem-vindas e respondidas. Obrigado!